Salve, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo a gente vai fazer esse estudo de caso de como a energia fotovoltaica, a energia solar, ela pode resolver a crise hídrica, os problemas de crise hídrica no Brasil para a geração de energia elétrica. Então, sim, eu acredito nesse projeto. Eu acredito que a energia solar, de uma forma financeiramente viável, pode ser colocada nas usinas hidrelétricas do Brasil, certo? Para quê? Para ao mesmo tempo que nós vamos aumentar a capacidade de geração da usina, quando ela estiver estável, também em períodos de estiagem, a energia fotovoltaica ela vai ter uma grande vantagem contra os lugares se ela for implementada em outro lugar fora de uma usina hidrelétrica. Então, quer dizer, a gente vai juntar a energia solar junto com a energia hidrelétrica e as duas juntas vão contribuir uma com a outra para que nós consigamos ainda mais vantagem do que se elas tivessem sido implementadas em usinas separadas. Então, a fotovoltaica junto com a hidrelétrica, juntas, elas fazem uma colaboração uma com a outra e isso traz vantagem. E é para isso que esse vídeo existe, é para isso que você deixou o like e também você vai se inscrever no canal, porque esse assunto aqui ele é demais. Nesse vídeo nós vamos então entender como é que ocorre o planejamento hídrico de uma usina hidrelétrica, tá? E ainda como é que a tecnologia fotovoltaica ela pode ser colocada numa usina hidrelétrica para gerar ainda mais vantagem do que se nós colocarmos placas solares em outro lugar. A máxima desse vídeo é o seguinte, a máxima desse projeto é o seguinte: uma bomba de água custa muito mais barato, é muito mais barato do que construir um banco de baterias elétrico. Um banco de baterias elétrico, ele custa caro. As baterias elétricas, elas custam caro e a cada 2 anos, 3 ou no máximo 4 anos, tem que se efetuar a troca desse banco de baterias, porque elas dão curto, elas arriam, né? Elas perdem a sua capacidade, as suas propriedades de armazenar energia. Uma bomba d'água não, uma bomba d'água, além de ser muito mais barata, quando se tem que dar manutenção, a manutenção é baixa e essa bomba d'água dura muito mais do que uma bateria. Então, essa é a máxima desse projeto, porque você não pode analisar cada solução de maneira isolada. Você tem que analisar, pegar esse projeto e botar tudo na ponta do lápis e o total, né? A balança final é que tem que ser analisada e ela é mais positiva nesse projeto aqui, tá? Então, antes de eu te explicar como que nós vamos instalar os painéis solares nessa usina para estabilizar ela e ainda aumentar a capacidade de geração dela de uma forma financeiramente viável, eu vou te explicar como é que acontece aqui o planejamento hídrico dessa usina aqui. Veja bem, esse projeto de botar placas solares em usina, isso talvez não funcione para toda a usina, para todas as usinas do país, não, mas apenas para algumas. Porque veja bem, tem usinas que, se eu quero aumentar a capacidade e ter mais energia em períodos de seca, basta fazer 2 usinas ligadas em série, né? Nós temos aí um morro muito extenso, uma queda muito extensa, é só construir outra usina dessa em série, nós vamos duplicar a geração de energia, vai gerar uma energia excedente, mas também em contrapartida vai ser mais barato e em períodos de estiagem nós botamos as duas na capacidade máxima e o problema está resolvido e é muito mais barato fazer assim, e realmente é. Só que tem casos, questões ambientais, não é possível construir, não tem licença ambiental para construir outra usina dessa, ou não tem queda de água suficiente, o rio não tem queda suficiente para construir 2 em série. Então, cada caso é um caso. Em alguns casos, sim, as placas fotovoltaicas elas podem resolver o problema
na crise hídrica e ainda aumentar a capacidade de geração da usina. Então vamos lá. Para entender como é que funcionou o planejamento hídrico dessa usina, a gente tem que entender o seguinte, ó. Aqui está o rio, onde eu estou com o mouse. Está o rio desce, ele vem, ele faz essa volta aqui por trás, ó. Aqui, ele passa aqui onde estou com o mouse, por meio dessa mata, vem e passa por aqui e vem de encontro. Então, foi aberto um canal. Esse canal aqui é artificial. Foi aberto esse canal que ele liga aqui na entrada dos dutos. Aqui nós temos 2 dutos. Esses dutos aqui eles têm uma queda, eles estão caindo. É uma queda d'água e alimentam aqui 2 turbinas hidrelétricas. Tá? Então aqui nós temos uma queda d'água de mais ou menos, eu acho que uns 30, 50 metros, 70 metros de altura, impulsionando essas 2 turbinas hidrelétricas. Tá certo? O que acontece nesse rio? A gente não está vendo barragem, a gente não está vendo aqui represa, não tem reservatório. Então esse rio é um rio de vazão perene. Ou o reservatório dele está mais acima, que não aparece nessa imagem. Pode ser também um lago lá em cima, né? Ou é um rio de vazão perene mesmo, que é o que mais parece. Certo? Então o que acontece aqui nessa usina? Ela tem pouco problema com falta d'água. O problema dela maior é com excesso de água. Esse problema é resolvido de qual forma? Aqui onde eu estou com o mouse, você pode ver tem uma manchinha branca ali. Aquilo ali é um limitador. Então por ali não passa mais vazão do que os canos permitem. E o excedente de água, ele vem, ele desce o morro e passa reto. E passa aqui por esse rio. Então tudo que não é necessário de água, que é excedente, passa por esse rio. Em períodos de seca, essa usina, esse rio aqui, ele seca. Ele fica completamente seco. Tá? E toda a água é captada e usada para manter a usina. Mas se essa crise for muito forte, muito severa, aí até mesmo essa água não vai ser suficiente. E aí a usina ela irá operar em menor capacidade. A gente vai o quê? Vai cortar uma turbina. Né? E apenas uma turbina é que vai ficar gerando energia. A outra turbina vai ficar desativada, colocando aí a capacidade de geração de energia da usina pela metade. Então como é que a gente resolve esse problema? Nós colocamos um motor elétrico aqui de corrente contínua, alimentado por placas fotovoltaicas, que irão fazer a retroalimentação, irão tirar essa água daqui e jogar novamente aqui em cima. E essa água irá ficar acumulada aqui em cima por umas 24 horas ou por umas 12 horas, irá descer novamente. Ou seja, durante o dia, as placas fotovoltaicas irão fazer a retroalimentação para que durante a noite essa água esteja mais ou menos por aqui, caindo e alimentando e gerando energia durante a noite. Então, nós praticamente estamos gerando e armazenando energia solar. Tá? E aí a hidrelétrica irá ser estabilizada. Não pense que essa água que está sendo retroalimentada, ela está imediatamente caindo nas turbinas novamente. Não, ela vai levar mais ou menos umas 12 horas para cair na turbina, porque até ela cair aqui e até esse reservatório completar o ciclo e ela cair novamente na turbina, já será de noite, já será de madrugada. Então é feito um planejamento de vazão, né? Todo esse cálculo de capacidade para que se tenha esse resultado. Nós podemos ainda construir aqui um pequeno açude. Para quê? Porque assim como a hidrelétrica ela tem as suas variações, quando chove muito tem muita água e em estiagem tem pouca água, a energia solar é exatamente o oposto. Ou seja, quando está faltando água, tem muito sol. Não é? Então o que acontece? Até a energia solar vai ter o excedente. Tem dias que vão ser semanas ensolaradas que vai se
conseguir esse poder de retroalimentação vai ser muito alto. Então, convém armazenar um pouco. Tudo que tiver de excedente, nós construímos um açude e armazenamos esse excedente. Para que na próxima semana, se for uma semana de períodos nublados, porém sem chuva, ou com pouca chuva, que ainda teremos pouca água, mas também teremos pouco sol, então teremos pouca água e pouco sol. Existem períodos assim também. Então será feita a liberação dessa energia excedente do açude, certo? Então com isso a gente consegue, quer dizer, os engenheiros que administram a usina, eles terão mais cartas na manga, eles terão mais elementos para administrar um período de crise hídrica, certo? E aí o mais importante é o seguinte, nós colocaremos várias placas fotovoltaicas para fazer essa retroalimentação, né? Para alimentar essa bomba d'água que estará aqui embaixo de corrente contínua e jogando água novamente para um reservatório aqui em cima, né? Que irá durar mais ou menos umas 12 horas. Não precisa ser um grande reservatório, apenas um reservatório que garanta a vazão durante a noite, porque durante o dia as placas irão atuar novamente e irão encher esse reservatório novamente. Então não precisa ser uma barragem gigante, apenas um pequeno reservatório que garanta a vazão da usina durante algumas horas, né? Só que o que a gente precisa entender? Que na maior parte do tempo, na maior parte do ano, durante o ano inteiro, esse sistema fotovoltaico ele não vai ser utilizado para isso, porque para isso já existe a água, né? Então o que acontece? Essa tem que ser em uma localidade, uma região, em que essa energia solar ela não vai estar sendo utilizada para alimentar a bomba d'água. Ela vai estar sendo injetado direto na rede elétrica. Então quer dizer, na verdade, nós vamos aumentar a capacidade de geração da usina com essas placas, né? Só que vai ter a vantagem que em períodos de crise a gente vai poder usar essa energia solar de uma forma mais estável, mais estabilizada, de uma forma perene, ou seja, energia solar sendo utilizada durante a noite ou acumulada para os horários de pico. Então isso traz uma vantagem, né? É melhor instalar placas fotovoltaicas em uma usina hidrelétrica do que em outro lugar com banco de baterias. É financeiramente mais viável, porque daí nós não vamos precisar gastar com bancos de bateria, apenas uma bomba d'água. Agora tem uma coisa, você vai ter que aumentar a capacidade das linhas de transmissão dessa usina, vai ter que aumentar a capacidade da estação elevadora, né? O que também não aconteceria se você botasse essas placas em outro lugar mais estratégico. Aí você não precisaria gastar com o aumento das linhas de transmissão, com o aumento da capacidade da estação elevadora. Então tudo depende, sabe? Não é uma coisa que vai ser aplicada em todas as usinas. Não é assim, é só em alguns casos. Então cada caso é um caso. Tem que se entender que esse motor, essa bomba d'água, ela tem que ser de corrente contínua, porque o motor de corrente contínua tem um rendimento, uma conversão melhor do que o de corrente alternada para a bomba d'água. E as placas fotovoltaicas já estão gerando corrente contínua. Se você tiver que botar um inversor para transformar em corrente alternada para movimentar uma bomba d'água, você vai ter muita perda. Haja placa, né? Bom, eu espero ter sido claro nesse vídeo. Espero que você entenda que de forma isolada não há vantagem nenhum nem outro, mas quando todos trabalham em conjunto, todos esses sistemas trabalhando em conjunto, em algumas situações de algumas regiões do país, pode ser uma vantagem, pode ser uma alternativa. Também espero que você tenha se inscrito no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo, né, aí com os teus colegas dessa área. Espero ter ajudado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, tá?
Então é isso aí. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto.